A crise no turismo em Cuba ocorre em meio ao estrangulamento energético imposto pelos Estados Unidos à ilha, desde que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelas forças norte-americanas. Desde a intervenção, Donald Trump passou a dar ordens à Venezuela e apoiar a liderança da vice de Maduro, Delcy Rodrigues. Entre as imposições está o controle das reservas de petróleo e a suspensão do fornecimento de petróleo a Cuba. Além disso, Washington ameaçou impor tarifas aos países que venderem petróleo aos cubanos. O México, por exemplo, tenta negociar com os Estados Unidos para um fornecimento humanitário. Nós vamos acompanhar a fala de um taxista de 37 anos que sente a nova realidade do turismo, que é um dos pilares econômicos do país. Nós estamos falando de Cuba. Ele conversou com o produtor do SBT Brasília, Caio Aquino. Abre aspas para a fala, então, deste taxista. A situação está crítica. Quem está trabalhando agora é porque tinha uma reserva em casa ou porque conseguiu comprar por meio de um aplicativo de agendamento que o Estado determinou para vender em dólares, com limite de 20 litros por veículo. Fecha aspas. Aqui ele continua acrescentando: 20 litros não são suficientes para trabalhar. Além disso, existe o problema de enfrentar uma fila virtual. Depois, outra fila para colocar os dólares no cartão Clássica. E tudo isso pode levar dias ou até semanas para conseguir abastecer apenas esses 20 litros. Fecha aspas. Esse cartão que ele está contando para a gente é o sistema que foi imposto para poder abastecer, já que tem esse racionamento. Lembrando que nós estamos trazendo a fala de um taxista. 20 litros, né? Não dá para nada, né? Para eles rodarem em Cuba. Imagina 20 litros, Luara. Para você rodar, levar turista de um lugar para o outro, eles não conseguem sobreviver desse jeito. Nós temos ainda, para poder explicar, que esse cartão, o Clássica, é usado para pagar nos postos de gasolina, porque eles não aceitam dinheiro em espécie. Também é uma fala que nós estamos trazendo aqui desse taxista. E a cada depósito que a gente faz, como ele está explicando para a gente, mesmo que sejam só 10 dólares, eles descontam $1 de taxa, fecha aspas, e acrescenta: não tem petróleo nenhum, nem mesmo em dólares, o que em poucos dias vai trazer como consequência o desabastecimento de alimentos por falta de transporte, fecha aspas. E ainda sobre esse assunto, Luara, a China anunciou que vai ajudar Cuba a enfrentar essa crise de energia provocada pela falta de petróleo. Os chineses afirmaram que são contra qualquer interferência externa e defenderam a soberania cubana. O arquipélago do Caribe sofre com a falta de querosene de aviação também, depois que os Estados Unidos suspenderam o envio de petróleo venezuelano a Cuba. Donald Trump também ameaçou sancionar países que venderem combustível para a Havana. A falta do produto fez com que companhias aéreas cancelassem voos, prejudicando a principal atividade econômica de Cuba, que é o turismo. E o governo cubano anunciou medidas de racionamento, como a limitação na venda de combustíveis e também de trabalho. O fornecimento de querosene também foi suspenso por um mês para as companhias aéreas que operam no país. Com essa medida, voos de longa distância são obrigados a fazer uma escala para reabastecer em outros países. Ainda no noticiário internacional? Nós seguimos agora com essa informação, que a gente vai ter uma entrevista, inclusive, para poder detalhar esse tema, porque o objetivo do governo é economizar combustível para garantir a produção de alimentos e também de eletricidade. Essas ações adotadas agora lembram um período de grave crise econômica após a queda da então União Soviética, que aconteceu lá em 1991. O aliado comunista era o principal fornecedor de petróleo para Cuba, mas nós vamos analisar os impactos na economia cubana, conversando agora com a Aline Miglioli, que é professora do Instituto de Economia da Unicamp. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia. Oi, bom dia, Luara. Bom dia, Lúcio. Tudo bem? Aline, nós acompanhamos, um trecho de uma fala de um taxista, uma pessoa que está vivendo essa mudança em Cuba, devido a toda essa pressão que está acontecendo, principalmente por parte dos Estados Unidos. Como que a falta de combustível em Cuba, ela impacta diretamente o setor de turismo, que é um setor
tão importante para a economia? Eu acompanhei a fala, acho que foi muito importante vocês trazerem esse caso desse taxista, né? Porque o setor de turismo cubano, ele tem hotéis estatais, né? Então, essa parte dos hotéis, o governo, ele estabeleceu um plano de racionamento. Então, quem tem reserva nesses hotéis agora deve estar sendo notificado que provavelmente vai ser transferido para um outro hotel. Então, existe toda uma política para tentar garantir o máximo possível que os turistas continuem chegando, já que esse é um dos setores mais estratégicos da economia cubana. Por outro lado, tem algo que é muito difícil de resolver, que são os serviços privados que são oferecidos para os turistas, né? Então, sejam os taxistas que estão diretamente lidando com a falta do combustível, né, e precisam enfrentar as filas, os aplicativos, mas também outros serviços que atraem turistas. Né? Então, os restaurantes, as casas noturnas, os museus, todos eles precisam de energia elétrica, né? E a gente viu que ontem, anteontem, a Havana esteve uma parte grande, né, do dia no escuro. Então, esses cortes, né, a falta do petróleo não influencia somente, né, nesses resorts, nesses grandes hotéis, mas no dia a dia do turismo. Então, a gente estima que as perdas no setor turístico vão ser muito grandes, né? Uma semana, 2 semanas, um mês sem turistas já é suficiente para alterar bastante, né, os rendimentos do setor. E ontem, a empresa canadense que faz os voos para Cuba anunciou a suspensão do tráfego aéreo, né, para Cuba, principalmente por essa dificuldade que vocês mencionaram, que é de abastecer, né, os aviões em Havana. Então, e os canadenses são os principais turistas, né, dessa temporada em Cuba. Então, a gente já tem um indicativo de que o setor turístico vai sofrer muito no próximo mês, nos próximos 2 meses. Aline, explica pra gente como que as empresas aéreas estão fazendo para manter os voos para Cuba, né? Eles partem de Cuba, já param em algum país ali perto, reabastecem. Eu ouvi falar também que tinha empresa aérea que estava levando combustível a bordo do avião para poder reabastecer. Como é que está a situação toda? Perfeito, Lúcio. Acho que ainda estamos descobrindo como elas estão fazendo, né? Uma grande parte das empresas aéreas que fazem essa rota, elas passam pelo Panamá, né? E aí no Panamá, que é mais próximo de Cuba, é possível encher o tanque, né, do avião, vamos dizer assim. Então, essa é uma das estratégias para você ir e voltar com o tanque cheio, mas isso requer uma reorientação dos voos também, né? Então, algumas empresas já conseguiram se adaptar e tem outras que decidiram suspender os voos, né? Ainda existe uma certa apreensão com relação a esses trajetos, porque o presidente norte-americano, estadunidense Donald Trump, ele ameaçou também encerrar o trânsito a partir de Miami, que é um dos lugares também que é uma boa escala, né, para esses aviões, porque é muito próximo de Havana. Então, ainda se tem essa tensão, né, se Miami vai seguir ou não como uma possível rota para abastecer os aviões e ir para Cuba. Mas, por enquanto, a única solução possível é realmente ir com um tanque cheio e levar o combustível para voltar. Aline, nós estamos falando de um impacto direto no turismo, de pessoas de outros países que viajam para Cuba, o turismo interno, impactos econômicos, inclusive de quem também depende de quem vive em Cuba, né? Um taxista, uma pessoa que tem um hotel, os comerciantes como um todo, e a cidade precisa, o país, na verdade, ele precisa continuar se movimentando, não pode simplesmente parar. Eu queria que você trouxesse para a gente, vamos supor, uma pessoa que tem uma viagem marcada para Cuba, quais impactos econômicos ela pode sofrer diante deste cenário? Ou qual a orientação em relação a essa viagem que está marcada? É melhor adiar? Não é o momento? Pode ter uma superinflação devido a essa condição econômica em Cuba? Uhum. Perfeito. Depende do prazo dessa viagem, né? Então, a orientação, o que foi dito pelo governo cubano é que esse plano de racionamento extremo de energia, ele vai durar 1 mês, né? Nesse 1 mês, as orientações do governo cubano é de que o turismo, ele vai continuar acontecendo, né? E que o turismo é um setor estratégico, então que ele vai estar protegido de alguma forma, né? Vai ser garantida
energia elétrica nesses resorts, né? E o seu destino, né, enquanto viajante, são os resorts, existe uma certa tranquilidade, né? Porque ele não depende tanto dos equipamentos de mobilidade urbana, não depende tanto desse espaço urbano. Se o seu destino é em Havana, né, você tem que ir preparado para uma cidade um pouco mais no escuro, né? Isso no curtíssimo prazo. No longo prazo, ainda está muito em aberto, então eu não consigo te dar uma resposta certeira, né? Porque, como vocês mesmos noticiaram, existem umas tratativas, umas negociações com o México, com a China, pode ser que a situação se reverta, né, no próximo mês. Mas uma orientação, né, principalmente envolvendo aí as passagens aéreas, é que se a empresa ainda não cancelou o trajeto, né, então muitas das empresas já cancelaram os seus trajetos para Cuba, se ela não cancelou, uma opção viável é realmente adiar a viagem, né? Para você não ficar com os custos dessa passagem, né? Não perder essa passagem, uma solução seria adiar, pelo menos para daqui, né, um mês, quando a situação vai estar um pouco mais definida. Muito obrigada. Nós conversamos com a Aline Miglioli, que é professora do Instituto de Economia da Unicamp. Seja sempre bem-vinda. Até a próxima, Aline. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Ô, Lúcio, só é importante a gente só destacar um trecho, uma situação. Parece ser estranho quando a gente fala que todo esse colapso em Cuba está acontecendo só por causa do petróleo. Mas a realidade em Cuba é muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a geração de energia acontece majoritariamente por hidrelétricas. Em Cuba, são queimas de combustíveis e por isso que 95% da geração de energia acontece em 8 termoelétricas, muitas já são equipamentos também que estão sucateados, por isso o país sempre tem uma crise também, apagões, e essa situação sem o fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba agrava e muito a situação. Nós estamos falando de um país que 95% da energia é gerada com a queima de combustível fóssil, como nós estamos falando do petróleo. Apenas 5% da energia gerada em Cuba é de uma fonte renovável. Por isso, parece ser uma realidade distante da nossa. E é importante a gente pontuar para vocês compreenderem o impacto que é essa pressão dos Estados Unidos impedindo a venda de petróleo da Venezuela para Cuba.